casa aberta em permanente construção. Na casa aberta em permanente construção. Boa tarde! E ao som da música de Flávio Paiva, na voz maravilhosa de Kátia Freitas, vamos abrindo a casa nessa tarde de sexta-feira. Muito obrigado pela audiência, sejam todos muito bem-vindos e sintam-se convidados a entrar com a gente no Casa Aberta, que você escuta a partir de agora na Rádio Universitária 107.9. Eu sou Ismael Furtado e estarei com vocês nesta tarde de sexta-feira com um programa especialmente produzido por Natiele Silva. O Casa Aberta é uma iniciativa da EIDEA, a nossa Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, em uma parceria com a Rádio Universitária FM. E antes de começar o programa de hoje, vamos trazer algumas novidades da extensa agenda de eventos do Projeto Casa, que irão acontecer aí ao longo dos próximos dias na nossa universidade. Chegou a hora da nossa agenda, Lima. Só falta o seu pé descalço pra pisar. Não me falta... E a agenda é com ela, Natiele Silva. Boa tarde, Nath. Boa tarde. Na próxima quinta-feira, dia 26 de abril, acontecerá o Seminário Pedagógico sobre Avaliação de Aprendizagem, um evento organizado pelo CASA que vem com o tema Subsídio para uma Prática Educativa, Crítica e Construtiva. Ministrada pelo renomado professor Cipriano Carlos Lucchesi, chamamos a atenção dos inscritos para este evento, que o local da palestra será no auditório da Faculdade de Direito da UFC, Rua Menton de Alencar, sem número, Centro, das 9 às 12 da manhã. Importante, as inscrições estão encerradas. Exatamente, Natiele, as inscrições estão encerradas, houve uma procura enorme, já ultrapassou o limite, né, da capacidade do auditório da FEAC, onde estava prevista a realização. Então a gente chama atenção, você que se inscreveu, que teve confirmação, o evento com o professor Cipriano Lucchesi será no auditório da Faculdade de Direito e não no auditório da FEAC. Repetindo, auditório da Faculdade de Direito às 9 horas do dia 26, não é isso? Quinta-feira. Então, lembrando para todo mundo aí que as inscrições estão encerradas, a procura foi enorme, é impressionante o prestígio, né? A força do nome Cipriano Lucchesi aqui no Ceará, entre os educadores sobretudo. Ok, Natiele, podemos prosseguir com a nossa agenda. Nos próximos dias 23 e 24 de abril, a turma B do workshop sobre o Sistema Eletrônico de Informações, SEI, e nos dias 26 e 27 de abril, a turma C, estarão dando início. O curso disponibiliza 30 vagas cada e acontecerá das 13 às 17 horas. Então, você, docente da UFC, que tiver interesse em se capacitar quanto ao SEI, não perde essa oportunidade e dá uma olhada na página Casa UFC no Facebook. Lá você encontrará todas as informações precisas para a sua inscrição. Exatamente. A gente lembra a todos os docentes da UFC a importância nessa capacitação do SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, é a vida do docente, do servidor, de toda a comunidade acadêmica, está transitando a partir de agora por meio eletrônico através do SEI. Todos devem conhecer o SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, e essa é uma excelente oportunidade que está sendo ofertado aqui pelo Casa de Gestão. Fica a dica aí, aproveite, se inscreva na Casa de Gestão para os workshops sobre o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. E no dia 28 de abril, às 9 horas da manhã, acontecerá a palestra Estudos sobre Currículo, Conceitos e Possibilidades, organizado pelo Fórum Permanente de Inovação Curricular e a coordenação do curso de farmácia, tendo apoio da EIDEA. O evento será na Rua Capitão Pedro, 1210, curso de farmácia, atrás do Emoce, na sala da PGE, primeiro andar. Todos sintam-se convidados a participar. Ok.
Tem mais alguma coisa para nossa agenda hoje? Tem sim. Vamos o lá. recital de flauta com o músico Lucas Teixeira, que vai acontecer na Universidade Federal do Ceará, campus Sobral. Alô, Sobral! Alô, gente de Sobral! No campus de Sobral, a Natiele vai dar aqui todas as informações para um espetáculo musical maravilhoso. Não percam, vamos lá. Será no dia 2 de maio, às 20 horas, no auditório da UFC Mucambinho. E também terá a participação dos músicos Adeline Estervinol, Kaline Rebeca, Marco Toledo, Marcelo Mateus, Vinícius Molim, Ailane Paula, Laiane Rodrigues e Letícia Muniz. E a entrada é gratuita, então quem tiver interesse e morar na cidade de Sobral... Morar perto, vamos assistir esse espetáculo maravilhoso aí, promovido pelo Casa de Artes. Um abraço para a professora Lio, na escuta do programa. Vamos prestigiar esse evento em Sobral. Interessante, o Casa chegando aí pelo interior afora. Ok? Fechamos a nossa agenda, Natiele? Fechamos. Ok, então sintam-se todos convidados, tá? A participar dos eventos do Casa. Bom, gente, no programa de hoje, o Casa Aberta traz como temática discursiva as ações, projetos e iniciativas do Colégio de Estudos Avançados da UFC. O CEA, sigla usada para se referir ao colégio, que é uma das unidades que compõem a nossa Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, a EIDEA. O Colégio de Estudos Avançados tem por finalidade fomentar o desenvolvimento de atividades, programas e projetos de abrangência regional, nacional e internacional que contribuam de forma significativa para o progresso acadêmico, científico, tecnológico e cultural do nosso Estado. O CEA ainda apoia programas e projetos avançados de ensino, pesquisa e extensão e ajuda na promoção de intercâmbios entre a UFC e outras instituições acadêmicas. E para apresentar as iniciativas do Colégio de Estudos Avançados, nós estamos aguardando a chegada do professor e diretor do CEA, o professor César Barreira, ele que é sociólogo, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo e possui pós-doutorado pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris e também pós-doutorado pelo Instituto de Ciências Sociais de Lisboa. Atualmente, o professor César Barreira é professor titular em Sociologia do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC. Ele também é coordenador do Laboratório de Estudos da Violência, o nosso LEVE. E também com ele nós vamos ter aqui a presença do professor Paulo Henrique Martins. O Paulo Henrique Martins também é membro do Colégio de Estudos Avançados e professor visitante da Universidade Federal do Ceará. Ele é mestre e doutor em Sociologia pela Universidade de Paris I e possui pós-doutorado na Universidade de Paris. Ele é professor titular de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco e professor e pesquisador dos programas de pós-graduação em Sociologia e Saúde Coletiva da UFPE. Bom, nós estamos aguardando a chegada deles, já tivemos aqui a informação do Alexandre, que é assessor direto deles aqui, do CEA, que eles estão chegando, tiveram um problema no trânsito. Vamos esperar um pouquinho aqui a chegada deles, porque são pessoas muito difíceis, de uma agenda muito extensa, que a gente não pode perder de modo algum a oportunidade de conversar com eles e saber um pouco mais sobre o Colégio de Estudos Avançados. Enquanto isso, Lima, vamos aqui ouvir Arnaldo Antunes com a nossa trilha sonora número 2 aqui do Casa Aberta. Voltamos já. Não me falta parede e nela uma porta pra você entrar. Não me falta tapete, só falta seu pé descalço pra pisar. Não me falta cama, só falta você deitar. Não me falta o sol da manhã, só falta você acordar. Pra janelas se abrirem pra mim e o vento brincar no quintal, embalando as flores do jardim, balançando as cores no varal. A casa é sua, por que não chega agora?
Até o teto tá de ponta cabeça porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo. Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Falta banheiro, quarto, abajur, sala de jantar. Não me falta cozinha, só falta campainha tocar. Não me falta cachorro uivando só porque você não está. Parece até que está pedindo socorro, como tudo aqui nesse lugar. Não me falta casa, só falta ela ser um lar. Não me falta o tempo que passa, só não dá mais pra tanto esperar. Para os pássaros voltarem a cantar e a nuvem desenhar um coração flechado, para o chão voltar a se deitar e a chuva batucar no telhado. A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto tá de ponta cabeça porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo. Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. A casa é sua, porque você não chega agora. Até o teto tá de ponta cabeça porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo. É que nem prego aguenta mais o peso desse relógio. Casa Aberta, hoje falando sobre o Colégio de Estudos Avançados, o CEA, uma das unidades que compõem a Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, a EIDEA da UFC. Estamos aguardando a presença dos professores César Barreira e o professor e pesquisador Paulo Henrique Martins, que felizmente acabam de chegar. Que bom! Podemos assim começar daqui em instantes o nosso programa. Ok, Lima? Sobe o nosso BGzinho, a gente já está voltando. Opa, o Casa Aberta está de volta, agora sim, com a presença do professor César Barreira e o professor e pesquisador Paulo Henrique Martins. Bom, gente, tivemos um pequeno contratempo aí, atrasou um pouquinho o início do programa, mas aqui, felizmente, os nossos convidados já estão aqui, a postos, né? E se você quer fazer perguntas, quer participar do nosso programa, quer fazer perguntas para o professor César Barreira, para o Paulo Henrique Martins, é só ligar o 3366-7474 ou pelo Facebook Casa UFC. Gente, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Professor César Barreira, professor Paulo Henrique Martins. Como é que a gente poderia... Vamos apresentar o CEA para os nossos ouvintes. O que é um Colégio de Estudos Avançados? Boa tarde, é um prazer participar deste programa. O CEA, né, Colégio de Estudos Avançados, primeiro é uma questão muito singular, o próprio nome colégio, né? Nas outras universidades, normalmente se usa o nome instituto,
que era a gente pleiteou muito, né, que aqui na Universidade Federal do Ceará nós também tivéssemos a questão de um Instituto de Estudos Avançados, né, mas por questões mais burocráticas, o fato de que na universidade instituto é uma instância acadêmica, que já existe, inclusive, outros institutos, então, nesse sentido, não poderia ser com o instituto. Aí nós colocamos Colégio de Estudos Avançados, que hoje em dia está sendo até muito bem-vindo esse nome, né? Colégio de Estudos Avançados. Tem outro colégio que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também é colégio, e nós estamos nos dando bem com esse nome. O Colégio de Estudos Avançados, ele tem basicamente 3 grandes eixos de atuação, né? É uma atuação, primeiro, que são atividades que são fora do âmbito dos departamentos, né? Então tem uma área que é muito específica no sentido de são atividades que ocorrem fora do âmbito departamental. Por isso, nós temos a questão da interdisciplinaridade, que é um grande vetor, né, de condução das nossas atividades, é a questão da interdisciplinaridade. O outro vetor que leva também muitas nossas atuações é o fato da internacionalização, e o terceiro, que é a questão da complexidade. Então, são temas mais complexos que a gente gostaria de levar à frente. Então, esses 3 aspectos, de certa forma, eles comungam nessa ideia do avançado. Ele é avançado em função disso. Nós tivemos até a oportunidade de, recentemente, participar do encontro que é UBIS, né, que é uma espécie de fórum de todos os institutos, né, do mundo, né, congrega os institutos da Alemanha, Estados Unidos, da Europa, né, então é muito interessante. Lá a gente se sentiu muito à vontade, mesmo sendo um colégio novo, né, porque nós temos pouquíssimos, agora que nós estamos entrando no 2º ano de atuação, mas nós nos sentimos muito à vontade porque realmente os institutos, né, de estudos avançados do mundo inteiro trabalham nessa direção da interdisciplinaridade, da complexidade e da... Qual é o terceiro que eu disse? Interdisciplinaridade, internacionalização e complexidade. E complexidade. Ok. Professor Paulo Henrique, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui. Também estar com o professor, acompanhando o professor César Barreira para falar um pouco sobre o Colégio de Estudos Avançados. Eu vejo com muito otimismo essa ideia dos colégios de estudos avançados, porque penso que a universidade ela cresceu muito, mas através de várias disciplinas separadas, departamentos separados, que muitas vezes não conseguem conversar entre si. Quando há um diálogo, uma busca de transversalidade, se faz muito por iniciativa de pesquisadores individuais. Então, você do departamento de Química e se articula com alguém de nutrição, ou com alguém da física, e organiza um projeto. Depois de um ano, o projeto acaba e essa parceria se desfaz. Então, a universidade ela não consegue institucionalizar uma parceria de fato transversal, porque isso exige uma decisão política. Entende? Quer dizer, esse passo de critério qualitativo, ele não depende dos pesquisadores individuais, organizam suas redes de cooperação, porque essas redes individuais dependem de pequenos projetos dos financiamentos e acabou. E isso não tem um impacto a nível da institucionalização ou da organização da universidade. Penso que o Colégio de Estudos Avançados ele vai suprir exatamente esse tipo de situação, na medida que ele aparece como uma instituição que nasce com essa finalidade da articulação dos departamentos, dos programas, dos projetos e dos cientistas. Então eu vejo assim com muito otimismo para o futuro da universidade esse tipo de dispositivo ou de instituição para ajudar a canalizar os saberes que estão sendo produzidos na universidade, que são muitos e complexos, mas canalizando em termos de algumas atividades mais afins e mais nucleares que possam também facilitar a articulação da universidade com a sociedade. Ok. Assim, a gente ouve falar muito de estudos avançados, de altos estudos, são correlatos, né? A nomenclatura adotada aqui foi um pouco diferente. Mas assim, o que é que caracteriza isso? O que é um centro de altos estudos? Olha, é uma situação, inclusive, até muito delicada, né? Para a universidade, quando a gente usa esse termo ou avançados ou de altos estudos, porque termina assim agregando muito essa questão de
um reforço, né, a uma questão muito de elite, né? E a universidade já é isto, né? A universidade é um ambiente, inclusive, no sentido de produção de conhecimento, que só se dá nos grandes centros, né? É interessante, por exemplo, tem um autor, né, um sociólogo francês, o Bourdieu, que ele trabalha muito com essa questão, dizendo que não se deve se esperar nos centros de menor relevância, aonde vão acontecer os grandes acontecimentos. Não, esses grandes acontecimentos, eles têm que, de certa forma, ter todo um reforço do que é que poderia ser o avançado. O avançado é nessa perspectiva, realmente, da gente estar um pouco na ponta das questões, né? Por exemplo, é muito impressionante como todas as universidades do Brasil como um todo, nós trabalhando especificamente aqui na nossa universidade, nós vamos encontrar muito isto, né? Por exemplo, agora mesmo, recentemente teve um edital, né, que foi aberto pela CAPES, Print, né, e que nesse sentido, por exemplo, é interessante porque esse projeto é um projeto de internacionalização das universidades. E a nossa universidade, a Universidade Federal do Ceará, apresentou 38 projetos, segundo o pró-reitor, são todos projetos muito bons, de altíssimo nível. Foram selecionados 16 projetos, né, que são os projetos que vão, de certa forma, ter apoio, né, financeiro da CAPES e que, de certa forma, demonstra essa questão de estar na ponta, né, e que, nesse sentido, não é nada pejorativo, no sentido de ser uma coisa que deixa de lado outras situações. Eu estou dizendo isso porque é interessante que esse próprio projeto, ele mesmo reforçando os cursos que eram melhores avaliados, no caso dos cursos de pós-graduação, privilegiava muito o 6 e o 7, mas não deixava de lado nem os cursos que tinham avaliações 3, 4 ou 5. Ao contrário, era um programa que deveria, de certa forma, puxar esses outros cursos também. Por exemplo, agora mesmo a CAPES, né, tá mudando um pouco também de avaliação, provavelmente vai mudar, né, um pouco de avaliação, e cada vez mais privilegiar a questão não só da produção do conhecimento, mas quem são esses alunos que estão sendo formados por esses cursos de pós-graduação. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, tá? Porque aí, nesse sentido, você vê concretamente aquele ambiente, né, de que está sendo trabalhado nas universidades. Então, eu acho que isso é uma situação muito boa, e você vê, por exemplo, eu sou muito a favor da questão das cotas, sou muito a favor do Reúne, a entrada de pessoas com dificuldades econômicas hoje na universidade. Criação do acesso à universidade. Entraram e, de certa forma, isso não tem nenhum demérito para a universidade. Ao contrário, a universidade tem que pegar essas pessoas e ver o potencial que essas pessoas têm. Então, nesse sentido, o colégio, mesmo que tenha muito essa instância fora dos departamentos, pode muito bem agregar isso. Nós, inclusive, estamos, né, com um projeto, né, que foi até uma boa ideia que o Paulo Henrique, ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco e ele é professor visitante, né, daqui da Universidade Federal do Ceará, no Departamento de Sociologia. E ele foi dessas pessoas que veio e pegou muito essa questão, né, do colégio, inclusive contribuindo muito. E a gente começou a pensar como é que a gente poderia trabalhar junto a esse novo, ou esse último edital da CAPES, né, com relação ao Print CAPES, né? E nós terminamos vendo que a gente poderia contribuir com a própria pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, fazendo com que houvesse uma agregação maior desses 16 projetos que foram aprovados. Então, a gente já está com ideia de levar à frente esses 16 projetos, organizando mesas redondas para se discutir determinadas temáticas e depois, inclusive, chegar a uma publicação. A ideia nossa é pegar um livro, uma coletânea, né, de um livro formado pelos 16 artigos desses 16 projetos. Quais são os temas eleitos para ser trabalhado pelo CEA? Me parece, salvo engano, se eu não estiver enganado, a questão hídrica. Não, mas aí é o seguinte, nós temos assim, é muito boa essa sua pergunta, porque deixa a gente esclarecer mais. Vamos lá. O colégio, ele foi aprovado pelo Conselho Universitário em 2016, né, nós fizemos uma abertura em outubro de 2016 e nós elencamos um
tema que fosse, de certa forma, forte na universidade, mas também um tema que fosse muito demandado pelo próprio Estado, né? Então, nós fizemos uma pesquisa rápida e surgiu muito esse tema de recursos hídricos, né? Nós temos uma problemática muito forte, né? Fortíssimo. Essa seca, né, que nós estamos tendo. Então, nesse sentido, nós escolhemos esse tema para abrir o colégio. Eu acho que, inclusive, foi muito bem escolhido, né? E nós fizemos não só uma mesa oficial para a abertura do colégio, mas também uma mesa onde nós discutimos a questão dos recursos hídricos. Isso foi a abertura. Depois, nós, em 2017, nós trabalhamos basicamente com umas 2 ou 3 vertentes. Uma que são os painéis. Os painéis, nós colocamos painéis e a temática dos painéis é sempre quebrando barreiras, né? O título, inclusive, é muito nessa linha. Quebrando barreiras disciplinares. A gente está querendo realmente que tenha um diálogo entre antropólogos e biólogos. Barreira. Quebrando. Mas não meu sobrenome, não eu, né? Eu tenho que me salvar nisso, né? Aí, então, um diálogo entre biólogos e físicos e matemáticos, matemático e sociólogo. Então, os painéis. Então, nós organizamos 7 painéis, né? E sempre os temas, que eram os temas mais variados possíveis, mas sempre temas, nós discutimos recursos hídricos novamente, discutimos a questão da ciência, discutimos a questão da universidade, discutimos a questão de infância e velhice, discutimos problemas urbanos. O seu, qual foi? Ciência e arte, Saúde. acho que também. De saúde, né? Então, nesse sentido, foram temas muito abrangentes, tá? Isso, os painéis. Depois, uma atividade também que nós estamos dando muita ênfase é a questão que é conversa com cientistas, que são entrevistas, né, com cientistas da Universidade Federal do Ceará. A gente está querendo ter um maior número possível. Se a gente puder entrevistar todos os professores, será excelente. Não vai ser possível. Nós estamos tentando trabalhar com entrevista, onde essas entrevistas elas vão ser alocadas nas redes sociais, né, para que as pessoas possam ter acesso, mas também vai servir de material de pesquisa para historiadores, para sociólogos, antropólogos, que trabalham com questão de trajetórias. Quem são esses pesquisadores? Nós temos excelentes pesquisadores na UFC e a sociedade não conhece, né? Não sabe como é que esse professor, hoje, inclusive, recebe prêmios e ele está aqui. Como foi a trajetória desse pesquisador? Então, a segunda atividade nossa é essa, é conversa com cientistas, né? E aí nós estamos tentando levar à frente outras atividades, mas basicamente a gente tem trabalhado muito com isso. E o Paulo Henrique, ele deu também muitas boas contribuições nessa linha, né? Não só participando de um painel, né, do tema de saúde, né? E foi interessante porque era ele sociólogo e uma professora... Eu tenho uma enorme curiosidade sobre isso. Uma professora da medicina, né? Discutindo essa questão. Eu queria que o senhor falasse sobre esse... E eu queria complementar ao que o César já desenvolveu aí, é assim que o papel da universidade é produzir conhecimentos que possam servir à sociedade, seja através de pesquisa, seja através de formação de profissionais. Tradicionalmente, a universidade pública no Brasil sempre exerceu muito bem esse papel. Se você imaginar as grandes obras de engenharia no Brasil, infraestrutura, são os engenheiros formados na nossa universidade pública que tiveram papéis decisivos. Na saúde, na educação, em várias áreas da sociedade. Mas os conhecimentos eram produzidos de forma muito setoriais. Então, por exemplo, o Sistema Único de Saúde no Brasil, o SUS, ele teve uma influência decisiva do sistema acadêmico universitário. Inclusive, uma organização como a Fundação Oswaldo Cruz, ela vai, de certa forma, se desenvolver nos últimos anos em função de implantação da saúde pública. E aí a academia está conectada diretamente em responder às demandas da sociedade no seu desenvolvimento. Mas o que eu percebo atualmente é que as demandas são mais complexas. Por exemplo, não basta só você aprofundar os estudos sobre saúde, epidemias, o que esteja acontecendo aí, nem na área da educação. Você tem que articular esses conhecimentos. A saída hoje do Brasil não é mais para ter mais profissionais de saúde e se preocupados só com a saúde pública e com o usuário de saúde nos bairros e na periferia, com a zika, com o dengue, com isso e aquilo. Nem só com escolas e com professores para cuidar das crianças. Tem que saber articular a escola e
e o posto de saúde, e a unidade de saúde, tá entendendo? E isso implica, não é só uma articulação logística, isso é uma articulação de conhecimento, de produção de uma plataforma de ação, e no qual a universidade ela está por trás, propondo e organizando esse tipo de atividade. Eu vejo, então, que as atividades do colégio no ano passado, ela contribuiu muito para mapear um conjunto de situações que se apresentam como complexas hoje na vida brasileira e que exigem uma articulação de atores e saberes. Daqui que vinham, tem vários representantes, secretários de Estado e autoridades que vinham convidados para articular com a universidade. Então eu vejo que esse é uma situação, um novo desafio que se apresenta para a universidade, é responder a demandas cada vez mais complexas da sociedade e que não podem ser respondidas de uma forma isolada. Elas têm que ser respondidas de uma forma articulada. Aí está a interdisciplinaridade e a complexidade. Exatamente. E a complexidade, isso Okay. mesmo. Gente, o papo está muito bom, mas o Casa Aberta vai para o intervalo e volta já. Universitária FM, a sintonia da Terra. Não existem mais senzalas. Todo trabalhador tem o direito de ir e vir. Escravidão? Isso é papo furado. No Brasil já são 130 anos sem escravidão. Chega de histórias baseadas em fatos surreais. O trabalho escravo contemporâneo oprime a dignidade e isso é crime. Fique atento e ajude a mudar essa realidade. Denuncie www.mpt.mp.br. Ministério Público do Trabalho. Coração partido, paixão arrebatadora, romance à moda antiga. Não importa o seu jeito de amar, a Universitária FM tem a seleção ideal para você. Romântico 107, grandes clássicos e novos sucessos da música romântica. Todo sábado, às 8 da noite, na Universitária FM. Universitária FM, a sintonia da Terra. UFC Notícia. O curso de dança da UFC, através do Grupo de Pesquisa Artes do Gesto, abre terça-feira o 5º colóquio em Artes do Movimento. Estão programadas rodas de conversa, palestras e oficinas no Teatro Universitário Pascoal Carlos Magno, na Vila das Artes e no Porto Iracema das Artes. As inscrições serão feitas por ordem de chegada ao local de cada atividade indicada na programação, até 15 minutos antes de seu início. A programação está no portal da UFC. A casa é sua, porque não chega logo. Casa Aberta está de volta, hoje falando sobre o Colégio de Estudos Avançados, o CEA, faz parte da ideia. E estamos aqui recebendo com muito prazer o professor César Barreira, que é o diretor do CEA, e o professor e pesquisador Paulo Henrique Martins, também do CEA. Professor Paulo Henrique, eu fiquei muito curioso, quero retomar aquela questão lá. Eu vi entre as atividades do colégio recentes aí, uma atividade que envolvia uma médica, palestrante, e um sociólogo, que era o senhor. Pois é. Eu achei muito interessante, que é um sociólogo que trabalha na área de saúde. Que estuda a saúde. Há vários anos eu tenho trabalhado sobre saúde, até tem um livro chamado Contra a Desumanização da Medicina, tem outros Redes Sociais de Saúde, tem um livro com o pessoal os pesquisadores da saúde coletiva da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, sobre integralidade de saúde. Então, tenho feito uma parceria excelente. De fato, assim, quando me aproximei da saúde, havia um certo preconceito. É um preconceito tradicional de que saúde é somente os médicos podem falar de saúde. Em segundo lugar, as enfermeiras. Mas quando eu fui me aproximando da saúde coletiva, há hoje um grande número de sociólogos e antropólogos que trabalham na área da saúde. Então, quando eu estive em 2005 na Bahia, no Congresso Nacional
Ciências Sociais e Saúde, haviam 5.000 participantes, maior do que a Associação Nacional de Pesquisa em Ciências Sociais, que tem 2.500. Havia no Congresso da Bahia 5.000 profissionais, não só médicos, enfermeiras, mas sociólogos, antropólogos, muitos profissionais de serviço social. Então, nesse ponto, a implantação da saúde pública e do Sistema Único de Saúde do Brasil, em 88, é uma conquista interessante, não só do ponto de vista da saúde pública, mas por favorecer uma articulação de vários profissionais de áreas diferentes em torno da construção de uma visão mais ampliada de saúde. E é aí que o sociólogo chega. Não posso, de fato, responder à questão da natureza das substâncias químicas que são apresentadas para o usuário, mas nós podemos discutir as condições da saúde, as condições de vida da população, as condições emocionais e mentais da população que recebe o serviço e também dos profissionais, dos agentes de saúde, dos médicos, dos enfermeiros. Eu penso que a sociologia tem um papel de apoio importantíssimo para que a ação em saúde ela se desenvolva de uma forma mais complexa. Quer dizer, a ação de saúde ela não pode ser limitada à aplicação de um medicamento por um profissional especializado a um usuário. Há todo um sistema envolvido a nível da construção das expectativas e da mobilização das motivações dos atores que tem que ser envolvido. Há coisas muito simples, mas são experiências fantásticas. Por exemplo, uma vez eu entrevistei um profissional de saúde que ele reclamava que dava o Tetrex na época. O Tetrex é o paciente não tinha resultados. E eu fui conversar com o paciente, ele dizia o seguinte: professor, o Tetrex é caro. Então eu recebo o Tetrex, eu divido lá em casa para 4 pessoas, todo mundo toma o Tetrex. Aí o médico ficou escandalizado, mas veja bem, eu como sociólogo, eu entendo a racionalidade do cliente. Se ele não tem dinheiro para comprar Tetrex para todos, ele divide por 4. Isso é uma forma racional. Como é uma forma racional usar os medicamentos caseiros, os chás de ervas da vovó, da titia, entende? Então há uma racionalidade muito complexa na construção da saúde, da população, que não pode ser limitada a uma construção científica e técnica da saúde, porque as pessoas não entendem isso. As pessoas só integram os conhecimentos científicos de saúde a partir de uma série de elementos que se apresentam no seu cotidiano, que tem a ver com a posição, a condição de vida da saúde da família, as condições da habitação, as condições logísticas e suas crenças pessoais. Então, o sociólogo ele tem que trazer para o campo da saúde essa experiência de humanização do que significa cuidar do corpo e cuidar da alma de cada um. É interessante porque essa explicação que o professor Paulo Henrique dá, isso é que é o colégio. O colégio encarna toda a proposta do colégio, que nós estamos tendo que levar à frente determinados temas e saindo, é por isso que a gente usa essa quebrar barreiras, no sentido que nós tivemos uma quebra muito grande com relação às disciplinas, né? Que, inclusive, nós sabemos que isso esse corte feito, é um corte positivista, né? Achando que a realidade é possível você compartimentá-la. E hoje a complexidade não só da própria realidade que nós estamos vivendo, mas é interessante também ver que cada dia isso ganha mais complexidade. E então nós estamos tendo esse dado muito forte com relação à saúde, os temas, inclusive, por exemplo, eu trabalho o tema da violência. O tema da violência não pode ser compreendido somente pelo sociólogo, ou somente pelo antropólogo, ou somente pelo historiador. Muito menos pelo policial. Ou até pelo policial também, o médico, né? Então, realmente é a gente agregar todos esses profissionais que aí sim nós podemos avançar muito com a discussão da temática da violência. E é interessante porque nesse último edital da CAPES, ficou claro essa possibilidade de ser feito esses arranjos, né, de conhecimento. E nós, a sociologia já está tendo, eu digo que é um namoro, né, com recursos hídricos, para que a gente possa trabalhar conjuntamente. E foi muito interessante porque o grande nome, né, de recursos hídricos aqui do Ceará, que é o Assis, é o professor Assis, um abraço para ele, gente muito boa. Muito boa, um
cara competentíssimo, né? E ele me procurou um dia para discutir. César, eu estou cansado de dar explicações só econômicas para a questão de recursos hídricos, ou só a questão mais técnica. Eu gostaria de ter um diálogo maior com a sociologia. E a partir de uma conversa que nós tivemos, nós elaboramos um projeto, que foi o projeto que concorreu e foi aprovado, né, nesse último edital, e a nossa ideia realmente é casar conhecimento. A gente tem duas grandes possibilidades. Uma delas, que é a questão de trabalharmos especificamente a questão dos conflitos, né, conflitos que envolvem a questão da água, que aí entra muito o conhecimento ou o capital intelectual que nós temos, né, no Laboratório de Estudos da Violência, que nós já estamos com mais de 20 anos trabalhando essa questão da violência. Então nós temos um capital já fortalecido para trabalhar essa questão dos conflitos sociais que envolvem a questão da água. Mas é muito interessante também a gente ver num plano mais amplo, que é como se a gente penetrasse nessa discussão de recursos hídricos com relação a uma visão mais sociológica, né? Então, nesse sentido, é um casamento muito bom. E eu acho que, para mim, alguns debates que nós fizemos, né, no painel aqui no auditório da reitoria, um dia eu disse, agora eu estou me sentindo dentro de uma universidade, né, onde a gente estava vendo não só os palestrantes, que eram de áreas diferentes, mas as pessoas da plateia. Né, era muito interessante o auditório, formado por matemáticos, físicos, biólogos, sociólogos, e é interessante isso, psicólogos, e eu acho que nesse sentido, as próprias perguntas que eles formulavam, que deixavam transparecer inquietações que essas pessoas têm. Hoje, o aluno que entra na Universidade Federal do Ceará, ou em qualquer outra universidade, ele não vai mais sair aquele biólogo, aquele sociólogo, aquele antropólogo, né, ou engenheiro. Ele vai sair um profissional que pode, de certa forma, dar resposta aos problemas do nosso tempo. E eu acho que é nessa perspectiva que o colégio se engaja. Talvez o colégio traga uma contribuição enorme aí para a discussão do ensino também. É isso. Lá na mudança do perfil dos cursos. Eu queria complementar não, professor, à vontade. Uma informação que eu acho central. O vice-diretor do colégio é o professor Álvaro Madeiro, que é professor dessa universidade, grande pediatra, reconhecido nacionalmente, com presença, viaja muito para o exterior também, e é um grande humanista. Na verdade, ele é um médico com alma de antropólogo. E ele tem uma formação em antropologia também, né? Tem uma boa formação prática em antropologia, grande leitor do humanismo, das ciências sociais, que nós nos sentimos muito à vontade como sociólogo, como se estivesse conversando com um colega sociólogo, dada a sua amplitude de conhecimento, sua sensibilidade, e ter dado um apoio muito importante ao professor César e ao colégio para o desenvolvimento das atividades. Isso mesmo, porque é interessante, até isso que o Paulo está falando, a estrutura do colégio é uma estrutura muito simples, né? Por exemplo, ele é basicamente formado pelo diretor e o vice-diretor, e aí nesse sentido já vem um casamento muito interessante, é um sociólogo com uma pessoa da área médica, né? O professor Álvaro Madeiro, que é um pediatra, e tem um excelente trabalho no IPRED, né? Aquele trabalho que todos nós conhecemos aqui no Ceará, um trabalho importante. Temos um conselho diretivo, que é um conselho que o presidente é outro dado interessante, o presidente é o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e temos um conselho consultivo. Esse conselho consultivo é um conselho muito amplo, né, onde a gente trabalha com professores que estão na ativa, professores que estão aposentados, representantes da classe empresarial, representantes do setor cultural do Estado, faz parte do conselho consultivo todos os diretores dos institutos avançados do Brasil, né? Então, o diretor de São Paulo, da USP, né? da USP, do Rio Grande do Sul, o Paulo Henrique, inclusive, que é do Instituto da Universidade Federal de Pernambuco. Então, é um conselho onde a gente realmente tem interesse que haja eco, né, nesses nossos temas, para que a gente possa fazer. É uma ideia muito ainda nova, né? A gente está tendo apoio, porque foi um projeto
projeto que começou a ser gestado, era ainda o Gesualdo, né, que era o reitor. Nós começamos a bolar como é que a gente poderia levar à frente essa ideia, e depois terminou sendo concretizado na época do professor Henri, né? E é interessante, a gente está tendo muito apoio do professor Henri, mas a gente está querendo avançar mais, né? Ver como é que a gente pode chegar a essa discussão, a ser mais conhecido. Agora mesmo, na última reunião que nós tivemos, nós fazemos reuniões basicamente todas as quartas-feiras, né? Nós fazemos uma reunião onde eu, o Álvaro, né, e mais Paulo Henrique como professor visitante, o Luiz Barros, que é outro professor visitante que tem dado uma contribuição muito boa, né, ao colégio, a Daniele, que está fazendo o pós-doutorado aqui conosco, né, na universidade, também contribui muito. Agora já entrou outra bolsista de pós-doutorado, que é a Irlena. Sim, e não podemos deixar de citar. Pois é, aí dois apoios, esse aí eu ia deixar por último mesmo para falar dos dois grandes suportes, né, que a gente tem, que é o Alexandre e a dona Sônia, né? Então é isso que faz com que a gente sobreviva, né? Então é com essa estrutura que a gente está levando à frente o colégio. Até eu digo assim, eu acho que a gente está levando muito à frente, o tamanho das nossas pernas não chega a tanto, né? Vamos recuar um pouco mais. Mas aí, com essa história, a gente está querendo ver se realmente, a partir deste ano, a gente tem um contato maior com os pesquisadores da Universidade Federal do Ceará. A gente está pensando em ter um contato bem direto mesmo com os coordenadores de pós-graduação. Depois os pesquisadores, principalmente os pesquisadores PQ, né, do CNPq, e grupos de pesquisa, que a gente realmente comece a ter um eco, né, com relação a esses grupos, que é isso que vai fazer, porque nós dois, eu e o Álvaro, nós não podemos levar à frente todas essas ideias, né? Mas se a gente tiver um suporte, né, ou a gente vinha até agora já conversando aqui, eu e o Paulo, no caminho para cá, eu acho que a gente vai ter que criar um conselho, né, um conselho que seja formado provavelmente por alguns coordenadores de pós-graduação ou alguns pesquisadores, esse conselho que leve à frente algumas ideias, né, que a gente tem. Ideias são ótimas, tá? A gente tem bastante, né? Mas vamos ver como é que a gente pode operacionalizá-las. Vamos pensar assim, eu sou um pesquisador, estou trabalhando no meu laboratório, atuando lá no meu departamento, no meu campus. Como é que eu posso avaliar se o meu trabalho é pertinente, tem proximidade, pode estabelecer uma conexão com o Colégio de Estudos Avançados? Bom, posso falar alguma coisa? Eu acho que essa ideia de criação de um conselho mais permanente, interdepartamental, envolvendo os programas, sobretudo os programas de pós-graduação, vai permitir ao colégio estabelecer alguns dispositivos de canalização dessas iniciativas de caráter transversal pelos departamentos, que não acontece até o momento presente. Então, na física, está sendo desenvolvido algo que pode ser muito interessante para o pessoal da área da comunicação, e de repente não tem contato, e esse projeto, e de repente ele pode ter uma articulação com o Japão. O pessoal da física está tendo com o Japão, o pessoal da comunicação, que teria interesse direto, está fora do sistema. Então, eu penso que, através do colégio, se esse dispositivo de articulação dos pesquisadores funcionar, vai ser mais fácil canalizar o conjunto de projetos que tem essa área transversal, e o colégio colaborando para pôr em contato esses pesquisadores. E eu vejo, além disso, algo mais interessante, é que nessa transversalidade a universidade pode oferecer alguns tipos de curso à distância na América Latina ou com outros países, envolvendo pesquisadores sêniores ou júniores e alunos também na construção de cursos que envolvem outros países e outras comunidades acadêmicas. A internacionalização. Uma das metas da universidade. Não só como pesquisa, mas internacionalização como formação. É interessante essa sua pergunta, assim, bem, no sentido bem operacional, para ver assim, nós temos situações que, de certa forma, nos levam a uma necessidade mesmo de ter um diálogo com o outro, né? E aí, então, nesse sentido, não é uma coisa nada artificial, é uma coisa realmente quase um procedimento natural que nos leva àquilo. Por exemplo, a física, né?
trabalha com a questão de redes complexas. Redes complexas é uma situação que, para a física, e que para nós, sociólogos e antropólogos, é uma situação super importante. Para a comunicação. Né? Você está vendo que hoje quase tudo entra nessa questão dessas redes complexas. Uma primeira vez que eu estava ouvindo um físico, né, falar dessa questão dessas redes complexas, eu estava dizendo, não, ele está fazendo não é física, é sociologia que ele faz. Né? E isso foi interessante, porque aí criou uma ponta muito interessante conosco também, né? E eu acho que aí todos esses temas, quando você vê hoje a questão, por exemplo, da violência, novamente, que é uma área que eu trabalho, que falo com mais naturalidade, é interessante. Por exemplo, a geografia hoje está trabalhando na questão das territorialidades. E essa territorialidade, eles estão... É um conceito da sociologia. Da sociologia. E eles estão mapeando, né, todas essas áreas mais conflituosas do estado do Ceará. Então, isso a gente vai ter um casamento natural entre sociologia e a geografia. Então é nessa perspectiva que a gente está querendo trabalhar. Até por isso é interessante que na última reunião do conselho, né, diretivo do colégio, um matemático, é o professor Lucas, né, que ele é um dos membros do conselho, ele sugeriu que a gente pudesse trabalhar com a questão de matemática e a cidadania, física e a cidadania, porque eles têm uma relação muito forte, né, principalmente com a pesquisa que eles realizam, mas também com a parte de ensino que eles formam, né, os professores aí, né, do ensino médio. E nesse sentido nós estamos pensando, estamos só ajeitando os últimos pontos para a gente realmente iniciar a questão dos painéis com um físico e com um matemático falando dessa relação, ciência e cidadania. E que é interessante porque você diz, mas como? O que é que tem a ver cidadania com física e matemática? Tem tudo a ver, tá entendendo? Então, é interessante porque nessa perspectiva, nós estamos vivendo um momento da universidade no mundo, e no Brasil e especificamente no Ceará, diferente. A nossa universidade hoje é outra, né? Hoje a nossa universidade tem que trabalhar com essa questão dessas quebras, né? Dessas coisas, desses rigores que você tem até mesmo, por exemplo, na nossa área, por exemplo, especificamente ciências sociais, né? Sociologia, antropologia e ciências políticas. Às vezes, cada um quer levar para o seu lado. Não é isso. Para mim, ciências sociais é que deve prevalecer, né? Eu, inclusive, brinco muito quando eu digo, eu não sei o que é que eu sou, não, tá? Se é sociólogo, antropólogo ou até cientista político. Eu trabalho temas da área de ciência política, uso a metodologia que é muito mais da antropologia, né? Mas as minhas categorias são sociológicas. E é isso que a gente tem que levar à frente. Eu não estou deixando de ser sociólogo quando eu tenho esse diálogo com antropólogos e cientista político, e nem com recursos hídricos. Eu estou, inclusive, apaixonado por esse diálogo que nós vamos construir, né, com a questão de recursos hídricos. E eu acho que esses 16 projetos que foram selecionados, né, para dar continuidade, eu acho que vai dar boa coisa, viu? O que eles têm... Que perfil a gente pode estabelecer nesses 16 projetos? O que eles apontam aí com a sinalização? Olha, eu ainda não tenho muito, assim, elementos para isso não, tá? Porque agora que nós vamos realmente nos debruçarmos para a gente trabalhar, até para poder organizar as mesas, mas é muito interessante, assim, um dado, tem algumas áreas de conhecimento que, de certa forma, quase que perpassam quase todos os projetos. Por exemplo, a química e a biologia, elas estão praticamente presentes em vários projetos, né? Por exemplo, o fato, a Pró-Reitoria fez um trabalho muito interessante, vendo assim, aonde era que a sociologia entrava, aonde era que a física entrava, né, a matemática entrava. Então é muito interessante como a gente está vendo não só essa questão dessa mistura, né, dessas disciplinas, mas inclusive da articulação com institutos, né, do mundo inteiro. Então, por exemplo, essa questão do diálogo que a gente passa a construir com mais fortaleza com a Europa, com os Estados Unidos, né, com a África, né? Então, eu acho que, para mim, esses projetos eles vão apontar muito nessa perspectiva, né? E eu acho que a proporção que esses projetos forem andando, né, eu acho que dá para a gente até rever, que poderiam até construir diálogos melhores, né? Porque alguns projetos terminados, dos 38, né, que foram apresentados, só 16 ficaram, né? E deve ter até muita coisa interessante nesses outros, né? Nesses outros 16. Eu acrescentaria o seguinte, veja bem, a construção desses projetos foi feito dentro da lógica disciplinar tradicional. Houve um esforço de programas.
Sociologia se articulou com geografia, se articulou com hídrico, houve algum contato com física. Então, houve, entre programas diferentes, esforços de articular com colegas de outros programas. Mas a fabricação desses projetos seguiu ainda essa lógica disciplinar. O que é que o colégio vai fazer agora? O colégio vai organizar o ciclo de articulação desses programas, e através de mesas redondas, colocando diferentes pesquisadores que estão presentes na organização dos projetos, para eles fazerem um esforço coletivo nessas atividades, desse ciclo de debates, não para justificar o seu enfoque disciplinar, mas para buscar como o seu enfoque disciplinar está se articulando com o enfoque do colega que está ao seu lado na mesa naquele momento, para você, com o objetivo de vocês 4 articularem qual é o enfoque comum dentro daquela mesa. Eu acho que isso leva a uma fabricação de alguma coisa nova bem interessante para o programa. Então vamos lá, todo mundo ficar bem atento às atividades do Colégio de Estudos Avançados, tem muita coisa aí, vamos se articular, procure aí, você que é pesquisador, você que é professor da UFC, procure aí o professor César Barreira, o Paulo Henrique Martins, o professor Álvaro Madeira. E a gente já tem, viu, um Facebook, né? E que inclusive pode entrar, nós estamos inclusive... Pode divulgar aí. Qual é o endereço aí, Alexandre? Qual é, Alexandre? Facebook CEA@UFC. Vamos lá, gente. Facebook, entrando nisso, UFC. E o CEA@UFC é interessante que não só nós estamos divulgando atividades do colégio, mas nós já estamos inclusive também entrando, aí o Alexandre está muito à frente disso, de pegar temas, né, que saem em vários jornais, que ele sai um noticiário que a gente, aqui do Ceará, a gente até não tem nem conhecimento, um professor nosso que vai para uma conferência, então a gente está tentando ver se a gente vai selecionando e o CEA pode canalizar essas informações. Gente, muito obrigado, o programa foi muito bom, já acabou, passou rápido, foi muito interessante. Quero agradecer demais a presença do professor César Barreira, do Paulo Henrique Martins, aqui do nosso amigo Alexandre Silva também, e o Casa Aberta vai ficando por aqui, e agradecer principalmente a você, ouvinte, que nos acompanha nessa tarde de sexta-feira. No áudio, Antônio Carlos Lima, na produção, Natiele Silva, e você fica agora com um maravilhoso fim de tarde. Tchau! Na casa aberta, em permanente construção. Na casa aberta, em permanente construção. ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará.